Por que é necessário fazer esse filme, essa teatro para que as pessoas despertem e acordem? Por que é necessário isso, né? Bem-vindos ao nosso novo vídeo de hoje. Estou aqui fazendo um vídeo aqui junto desse local bonito. Bom, o sistema não quer o teu bem, é esse o nosso assunto de hoje. O sistema não quer o teu bem. Quando vocês entenderem isso, a gente vai ter muito mais de entendimento e compreensão de tudo que nos foi tirado e escondido. O sistema não quer o seu bem, o meu bem. O sistema quer que a gente fique submisso às regras e o sistema que foi imposto até agora. Então eu tenho até um texto aqui do Beto Santiago, que eu vou comentar um pouquinho sobre isso, que ele fala que nós estamos vendo sim um filme. Então o filme é algo irreal que está sendo retratado, mostrando algo real através de cenas que têm que ser passadas à humanidade. Por que isso é possível? Por que é necessário fazer esse filme, essa teatro para que as pessoas despertem e acordem? Por que é necessário isso, né? Porque as pessoas não aguentariam a realidade dura como é. Então fala o Beto Santiago, da qual eu aprecio muito os seus comentários. Eu gostaria até de convidá-lo para uma live, se ele estiver disponível para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Ele fala como seria possível mostrar as religiões, as falsas religiões, né? Como seria possível mostrar que os políticos obedecem às 13 famílias e lumes do mundo. Como seria possível mostrar que a Terra é infinita e que não é limitada como a gente imagina, né? Como seria possível mostrar que o Deus que nós conhecemos, essa estrutura religiosa da qual nós conhecemos, ela na verdade foi manipulada e deixada para que a gente adorasse muitas vezes um falso Deus, Enki, Enlil, né? Como falar isso para a humanidade? Como é que a gente vai dizer que as igrejas estão adorando Enki e Enlil? Como falar isso? É difícil, né? Eu não me arrisco a falar isso. Eu não me arrisco a falar porque eu sei que eu vou levar pedrada, né? Como arriscar falar para a humanidade que a própria história bíblica que nós conhecemos foi toda ela manipulada e muitos seres que nós veneramos, na verdade, não são os seres divinos e sim um estereótipo que os escuros colocaram para nós, né? Como falar que o próprio Cristo não partiu na cruz? Como falar isso para os religiosos? Não vai ter como falar isso aí. Eu não vou falar uma coisa dessa, né? Mas é que a história vai ter que falar. Por isso que as revelações são algo muito sério, são muito poderosas e elas vão deixar muitas pessoas assim totalmente sem chão quando as revelações forem trazidas. Como falar que os vikings e os fenícios estiveram na América antes de qualquer outros portugueses? Como falar que o Bigodinho, né, o Bigodinho está vivo ainda e com mais de 100 e poucos anos? Como falar que o JFK e o seu filho, JFK Jr., não partiram desse mundo, nem o pai e nem o filho, né? Então, como falar sobre os dumps, como falar sobre os túneis que existem, né? Como falar sobre o Adre, como falar sobre o Canibe, né? Canibe, papá, como falar sobre isso? É muito difícil, eu não me arriscaria a falar sobre isso, mas eu estou assim me baseando nesse texto aqui que veio do Beto Santiago, que ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a subtração de menores. Ele fala como falar para a humanidade que isso existe, visto que é uma coisa tão forte, tão poderosa, que as pessoas jamais acreditariam, né? Como falar sobre a CIA e a subtração de menores e o tráfico de pó que existe, né? Como falar sobre o assunto das montanhas irmãs, do 11 de 7, né? 11 de 7, as montanhas gêmeas, você sabe o que eu estou falando? Eu não posso falar essa palavra aqui, que ela é proibida pelo algoritmo, né? E o que tinha lá dentro? Como falar ainda sobre o nosso Brasil aqui, o João de Deus, que tinha uma fazenda para criação de pequenos para a elite se deleitar? Como falar sobre o STJ? E como falar que o Mora, o Chuchu, né, que foram criadores do PCC e que outras coisas mais, que na verdade falar também sobre a monarquia britânica, como falar que o próprio rei Charles era primo do Drácula e o rei do mundo nesse momento, até o momento, foi a família Rothschild que comandava tudo, né?
como falar sobre o tio Obama, sobre o Big Mike, que é homem, né? Como falar sobre os nossos artistas brasileiros que são virados, né? Que são homens, né? Tem artistas aí que já estão sendo levados embora, tem a Chu, tem outros aí que a gente fala, né? Ele fala aqui o nome dos artistas, não vou dar o nome aqui, mas tem muitos artistas que são homens aqui, se veste como mulher, mas nem vou falar o nome aqui para não me comprometer, né? As pessoas suportariam ver isso, né? Que uma das artistas brasileiras, a Vera, né? Talvez, né, ele fala que é também os invertidos, como seria mostrar para a humanidade os invertidos? Seria o grande filme do despertar, um filme que muitas vezes é lento, mas ele é contínuo e não para, né? E vê quem quer e quem consegue. Então quem conseguir assistir esse filme até o final vai ver a vitória. Quem não conseguir assistir esse filme, aí não adianta, não vai ver e vai ficar achando coisas aí que não tem sentido, né? Quanto às escolhas do Brasil das caixinhas mágicas, como falar que a gente já sabe o resultado e o resultado sempre foi mexido? Como falar sobre tudo isso, né? Não tem como. Eu não vou falar sobre isso, embora o meu trabalho aqui na internet é mostrar essas verdades para as pessoas. Então a gente está vivendo um grande teatro do despertar em que as pessoas estão sendo cozidas em fogo brando para que elas não saltem da panela, como faz assim o sapo. O sapo é cozinhado em fogo brando. Então a gente foi cozinhado em fogo brando ao longo das vários milênios através das famílias Roth, que eram os reis do mundo, que é os verdadeiros anti-messias, e agora nós estamos descozinhando, ou seja, estamos trocando de panela, estamos fazendo o trabalho inverso, é um psy-off reverso. Tudo que nós aprendemos, que nós éramos assim, que precisávamos de uma bengala para manter a nossa contato com o Pai Criador, que precisávamos de muletas, de gente que nos ajuda a entender aquilo que foi deixado nas Escrituras, e a gente precisava sempre de muletas e bengalas, e agora a gente está vendo que alguém veio e alguém tem a força e a coragem de chegar aqui e dizer, não é assim. Mas para dizer isso todo mundo saltaria fora da panela. Então nós estamos recebendo também esses ensinamentos das revelações de uma forma branda, suave, para que não haja enfim, que não haja nenhum tipo de reação violenta para as pessoas. Então essas situações estão sendo trazidas aqui de maneira muito forte para todos nós. As coisas estão sendo reveladas gradativamente, mas a gente tem que entender que esse filme ele é contínuo, permanente e não vai ter fim até que todas as revelações venham ser trazidas para a humanidade. E eu tenho me colocado aqui, né, com o meu tempo disponível para ajudar a humanidade a atingir o seu grau de evolução, o nível de despertar da consciência, muito importante. Por isso eu me coloco aqui à disposição para que vocês acompanhem nosso trabalho para saber tudo. Eu vou deixar a segunda parte dessa trilogia para vocês entenderem que o sistema não quer o teu bem. Eu vou fazer outro vídeo porque senão não ficar muito longo. Peço que vocês acompanhem aqui no card, tá? O próximo vídeo que vai continuar essa trilogia. Então vem com a gente e continue com a gente aí dando seu like, seu joia e assista todos os vídeos. Também peço que você entre no Despertos da Era de Aquário, o nosso vídeo maravilhoso, nosso grupo por assinatura que está disponível aí na internet, tá? Um abraço a todos, a luz venceu e compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.